dia, amados professores, pastores, alunos, amantes da escola bíblica dominical, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre você, sua família. Com muita alegria hoje, sejam bem-vindos a mais uma grande aula da Betel Dominical. Estamos estudando neste trimestre uma revista forte, importante e relevante. No segundo trimestre de 2025, estamos comentando e falando sobre o tema mordomia cristã, a gratidão e a fidelidade na administração dos recursos que Deus nos confiou. Nosso amado comentarista é o pastor Amarildo Martins da Silva, que é vice-presidente da nossa convenção, quarto vice-presidente da Convenção Nacional, integra também outros quadros importantes e relevantes, não só na nossa convenção, mas também fora dela. Que Deus abençoe pastor Amarildo e toda a igreja no Tocantins e Maranhão. Nós aqui vamos estudar hoje a lição de número 8, dando sequência ao nosso estudo, e vamos falar sobre a fidelidade na mordomia cristã, um chamado à responsabilidade e ao compromisso. Em minhas mãos está a Bíblia Sagrada, o livro de apoio e a revista, onde você tem a possibilidade de, junto conosco, estudar. Vamos então ao texto áureo que nos diz: quem é fiel no mínimo também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo também é injusto no muito. Evangelho de Jesus segundo Lucas escreve no capítulo 16, verso de número 10. Vamos também ler na verdade aplicada, leremos que o discipulado cristão envolve lidar com os bens materiais e com as finanças, conforme os princípios bíblicos. Os objetivos dessa lição são 3: saber primeiramente que a avareza e o egoísmo desagradam a Deus, ressaltarmos que a fidelidade leva o crente a reconhecer que tudo vem de Deus e compreender que todo cristão prestará contas de sua mordomia. O texto de referência está em Lucas, capítulo de número 16, Evangelho de Jesus segundo escreve Lucas, o evangelista, no capítulo 16, verso de número 1 ao 6. Juntos vamos orar e nessa oração oramos para que tenhamos entendimento que tudo que temos pertence a Deus. A paz do Senhor, pastor Paulo, pastor William, nossos irmãos, convido a todos para um momento de oração. Bendito e eterno Deus, nosso Pai celestial, te bendizemos por mais este momento que o Senhor nos concede. Pedimos que o teu Espírito nos conduza, nos dirija, nos inspire no estudo da tua palavra, na exposição da tua palavra. E que o Senhor nos conceda a cada dia sabedoria, discernimento para administrarmos o que o Senhor permite que chegue até nós, que o Senhor permite que estejamos vivenciando em todas as dimensões da nossa vida. Senhor, ajuda-nos para que o nome do Senhor continue sendo glorificado e a igreja edificada. Em nome de Jesus Cristo. Amém. A editora Betel não produz ou disponibiliza as revistas em formato digital. Nós disponibilizamos todo o material de escola bíblica dominical exclusivamente em formato impresso, a fim de que todo o conteúdo que preparamos com muito carinho para você seja melhor aproveitado. Uma das marcas mais notáveis da igreja do primeiro século, sem dúvidas, é a generosidade. Entre os irmãos, eles não apenas compartilhavam os bens materiais, mas demonstravam a abundância da fé, da consciência e do conhecimento que tinham concernente à palavra de Deus, na disposição sincera de serem genuínos em ajudar o outro, mas na responsabilidade
do que foi confiado, inclusive os bens materiais. Nessa lição, nós vamos estudar alguns princípios importantes e profundos de como administramos o que foi confiado, incluindo esses bens materiais e também as finanças. O ponto de partida nos diz: zelando pelas coisas do Senhor. Eu convido para dar sequência, depois dessa oração, pastor Marcos Santana, em quem comentará o primeiro tópico que nos aborda acerca do princípio da mordomia. Meus irmãos, esta é uma excelente oportunidade para estarmos reforçando os ensinos bíblicos sobre o exercício da mordomia cristã. Introduzindo essa lição, nós podemos destacar que a mordomia cristã, ela envolve como estamos lidando com os recursos espirituais, materiais que o Senhor Deus, Ele nos concede. E é importante lembrar que Lucas, capítulo 16, do versículo 1 ao 13, que é o texto base desta lição, é apenas um dentre tantos outros textos bíblicos que tratam sobre a mordomia. Um excelente auxílio para expandir o assunto, estudar e preparar a sua aula é disponibilizado pela nossa editora Betel, que é o livro Que Pregues a Palavra. Eu vou pedir depois o Alex para colocar a foto aqui da capa e os irmãos verão ali 13 esboços sobre a mordomia. Tópico 1, o princípio da mordomia. É importante pontuarmos aqui que os inúmeros textos que nós encontramos nos evangelhos e em outros livros do Novo Testamento tratam da maneira como lidamos com o dinheiro e os bens materiais. Então, nós podemos atestar que é um tema que faz parte do discipulado cristão. Ou seja, finanças e bens materiais não estão excluídos do viver cristão neste mundo, do viver como um discípulo de Cristo. E é o que nós veremos nesta lição e especialmente neste tópico. 1.1, o conceito de mordomia. Mordomia aponta para a tarefa de administrar uma casa ou uma propriedade, é a função de despenseiro. E mordomo? Mordomo é a pessoa que é incumbida da direção da casa. Lembrando que essa pessoa não é a dona, mas o dono lhe confia tudo. Tendo em mente estas ideias, nós podemos apresentar 2 exemplos que nós encontramos na Bíblia de pessoas que exerceram esta função de mordomo. Eliezer, na casa de Abraão, e José, na casa de Potifar. Então, nós podemos dizer que estamos tratando nesta lição sobre aspectos que são bem presentes na realidade do discípulo de Cristo enquanto estiver nesta terra. Detalhe, são aspectos presentes em todas as dimensões da nossa vida, porque nós atestamos que mordomia inclui a nossa vivência familiar, social, espiritual, ou seja, como estamos lidando com os dons, com a palavra, com o serviço cristão, com os talentos, as finanças, o tempo, o corpo, ou seja, trata-se de um assunto que envolve
todas as áreas da nossa vida. A título de contribuição, eu deixo para os irmãos aqui alguns aspectos que podem vir a ser destacados ao longo da exposição desta lição. Aspectos que nós encontramos a partir de Lucas, capítulo 16, do versículo 1 ao 13. Nós encontramos ali estes aspectos. Há aquele que é dono e possuidor de bens e riquezas, mas também há um mordomo. Há tarefas a serem cumpridas pelo mordomo. Há uma maneira correta de cumprir a tarefa da mordomia. Há também prestação de contas. Há atitudes e ações no presente que têm resultados no futuro. E há exigências de fidelidade e exclusividade. 1.2. Você é um mordomo fiel? Essa pergunta necessariamente passa por uma outra pergunta. Sabemos que somos mordomos? Russell Shedd, ele cita uma frase usada pelos alemães: torna-te aquilo que tu já és. A questão é, nós sabemos quem somos? Nós temos procurado conhecer e compreender o chamado de Deus? Um poeta grego, ele disse: transforme-se em quem você é, mas primeiro aprenda que você é. Para tanto, nós dependemos das Escrituras e da ação do Espírito Santo. Nós somos administradores de Deus na terra. 1 Coríntios capítulo 4, versículos 1 e 2 diz: vocês nos devem tratar como servidores de Cristo, que foram encarregados de administrar a realização dos planos secretos de Deus. O que se exige de quem tem essa responsabilidade é que seja fiel ao Senhor. É a versão na linguagem de hoje. Os princípios que nós encontramos nestes versículos de Coríntios são aplicáveis em todas as dimensões do exercício da mordomia. Ou seja, somos servos, somos encarregados de lidar com aquilo que não nos pertence plenamente, é preciso ter consciência da responsabilidade e é fundamental a fidelidade. Lembrando aqui que fidelidade é característica do caráter cristão. Fidelidade que é resultado do novo nascimento e do fruto do Espírito. Nós não podemos esquecer que a vida é uma unidade. Então nós precisamos demonstrar fidelidade em todos os aspectos. Palavras de Jesus: quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. 1.3. Administrando os bens recebidos. O discípulo de Cristo, ele precisa ter sempre em mente que está lidando, está usufruindo, está administrando bens de acordo com os valores do reino de Deus, esse reino que já está presente. É interessante notar que Lucas 16:1, lá diz: Jesus disse aos seus discípulos. Jesus, ele instrui. Ele, com essa parábola, ele estava instruindo quanto ao uso do dinheiro e dos bens. No uso do dinheiro, tenhamos em mente, primeiro livro das Crônicas 29:14, o meu povo e eu não podemos, de fato, te dar nada, pois tudo vem de ti e nós somente devolvemos o que já era teu. Palavras de Davi. Mordomia é priorizar as ações do reino de Deus. Mateus capítulo 6, versículo 33. É reconhecer a soberania de Deus.
é reconhecer que tudo pertence ao Senhor. Salmo 24:1, ao Senhor Deus pertencem o mundo e tudo que nele existe, todos os seres viventes. Salmo 89:11, o céu é teu e a terra é tua. Ageu 2:8, toda a prata e todo o ouro do mundo são meus, diz o Senhor. Que o Espírito Santo nos dê sabedoria, discernimento, habilidade para cumprirmos com fidelidade e para a glória de Deus esta tarefa da mordomia. Pastor Marcos Santana, muito obrigado, querido companheiro, amigo, por essa participação tão notável. E o senhor nos ensinou que a expressão mordomia cristã refere-se à gestão dos bens que nos são dados por Deus. Querido pastor William Barros estará agora fazendo o comentário do tópico de número 2, cujo tema é o Pai Zeloso. A paz do Senhor, pastor Paulo Ricardo, pastor Marcos Santana e a todos vocês, meus irmãos, que estão conosco aqui para mais essa aula Betel. Tem sido um privilégio para mim poder estar toda semana com vocês aqui e também nas igrejas, pelo Brasil todo e fora do Brasil, ministrando a palavra de Deus. E aproveito para fazer um grande convite a vocês. Dias 6, 7 e 8 de junho, eu estou anunciando aqui com antecedência, nós estaremos numa grande escola bíblica lá em Paraíso de Goiás, no estado de Tocantins. Estaremos juntos com o querido pastor Wellington. Você da região, não fica de fora, não perca essa oportunidade. Vamos todo mundo estar presente lá em Paraíso de Goiás. Um grande abraço para o povo de Tocantins. Meus irmãos, o nosso tópico 2, depois de tudo que já trouxe o pastor Marcos Santana, vai falar sobre o Pai Zeloso. Uma coisa que tem que ficar guardada na mente de cada pessoa que estuda essa lição hoje, e eu trago isso a nível de introdução, é o seguinte: precisa ficar na nossa mente, quando a gente fala de mordomia, de forma resumida e simplificada, a ideia inicial de que tudo pertence a Deus. Quando você pensar em mordomia, o professor que vai dar aula nesse domingo, enfim, todo mundo precisa entender isso. Quando eu penso em mordomia, eu entendo que tudo pertence a Deus. Nada é meu, tudo pertence ao Senhor. E, por amor, como Pai amoroso, Ele nos concedeu para que administrássemos, para que tomássemos conta, para que geríssemos de forma sábia. Ou seja, tudo pertence a Deus e pela sua misericórdia e amor, Ele nos entregou nas nossas mãos. Porém, devemos gerir com responsabilidade os bens do Senhor, porque teremos que prestar contas. E as finanças também estão dentro dessa questão da mordomia. Ou seja, tudo que recebemos, tudo que possuímos, tudo que temos, não é nosso. Devemos gerir com sabedoria, enxergando nisso uma dádiva divina e sabendo que prestaremos conta a Deus. Se cada pessoa que assiste essa aula, ou cada professor que for ministrar nesse domingo, conseguir passar esse pensamento ao aluno, você automaticamente explicou, definiu e estabeleceu a base da mordomia cristã para todos os seus alunos. Então, esses pontos são os pontos fundamentais quando se fala de mordomia cristã. Quando a gente entende isso, a gente passa para o tópico 2.1 para falar sobre o caráter do mordomo fiel. Quando a gente olha para isso, a essência da mordomia cristã, o tópico 2.1 fica nítido para nós isso. Nosso autor vai escrever aqui dizendo o seguinte: no livro Que Pregues a Palavra, do bispo Abner Ferreira e pastor Marcos Santana, comentam que a mordomia é um assunto relevante e que exige nossa atenção como discípulos de Cristo, considerando que somos discípulos de Cristo, a quem pertence todo o nosso ser. Ou seja, se por um lado nós vimos aqui na introdução a prática da mordomia, o que ela significa, o que ela é, no tópico 2.1 nós vemos a essência da mordomia, o combustível que deve gerar essa atitude e esse comportamento, que é o quê? É se considerar servo. Deus honra aquele que lhe serve com fidelidade. A mordomia cristã está baseada na essência do serviço, da ideia de que somos servos.
Quando Moisés morreu, mesmo com tudo que ele fez e representou, a Bíblia diz, morreu Moisés, servo do Senhor. Quando Samuel não entendeu, não discerniu a voz do Senhor que o chamou por 2 vezes, Eli lhe disse, se tornar a te chamar, assim dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. A essência da mordomia cristã está no entendimento de que somos servos. Estamos aqui para servi-lo. A palavra serviço, ser servo, é a raiz, a origem da verdadeira adoração a Deus. Nós adoramos quando nós servimos. Nós adoramos quando nos consideramos servos. Nós somos servos quando olhamos para tudo que vem em nossas mãos e gerimos com sabedoria, porque entendemos que não é nosso. Somos mordomos que administramos aquilo que Deus colocou em nossas mãos. E essa questão é tão importante, isso é tão urgente para nós, porque esse exemplo do mordomo infiel é um alerta para a gente. Ou seja, a forma como lidamos com tudo que Deus nos entrega para fazer em nossas mãos é importante. Quando a gente olha para esse exemplo aqui do mordomo infiel, a gente pode tirar uma lição importante disso. Porque Deus também vê como nós procedemos com aquilo que Deus entregou em nossas mãos. Eu vou dar um exemplo simples aqui. Como você lida com aquilo que Deus confia a você? Está procrastinando, como diz lá fora, entre aspas, empurrando com a barriga, levando desanimadamente. Eu estou fazendo isso aqui na igreja, mas enquanto não põe ninguém, eu não queria fazer, mas me colocaram. Como nós fazemos? Deus enxerga a forma como fazemos as coisas para Deus. E eu vou lhe dizer uma coisa. Se você estiver fazendo alguma coisa para Deus, se você estiver fazendo alguma coisa na igreja, se não for para fazer de coração, se não for para fazer o melhor, não faça. Permita que outra pessoa faça. Se você for fazer, faça direito, faça com coração, faça o melhor. Se não é para fazer o melhor, se você não faz de coração, é melhor deixar outra pessoa fazer. Se não é para Deus, você é mordomo infiel. O nosso tópico 2.2 vai mostrar sobre a questão dos mordomos do Senhor. E vai mostrar uma outra questão muito importante aqui, que é a questão que Deus respeita a nossa liberdade de ação. Você, como mordomo, tem liberdade para decidir como vai administrar aquilo que Deus colocou nas suas mãos. E automaticamente essa liberdade exige responsabilidade. Você não vai ter uma corda no pescoço, uma faca apontada para você a todo momento. Olha isso aí, hein? Cuidado. Ó, Deus lhe dá liberdade para administrar. Agora, infelizmente, muitos de nós, sem perceber, acabou criando um círculo vicioso no qual está inserido. E você acaba se tornando vítima do próprio círculo vicioso que você cria. Eu vou lhe mostrar um exemplo simples. A questão da mordomia do tempo. Nós administramos o tempo pertence a Deus, mas Deus nos deu tempo. O tempo de vida que nós estamos nessa terra, Ele nos deu. A forma como vamos lidar com este tempo, cabe a nós. Você pode viver mais estressado, mais ansioso, numa vida muito mais corrida e frenética do que deveria, se você não tomar cuidado. Eu vou lhe dar um exemplo. Eu estava conversando com a Alex aqui, que filma, agora há pouco, antes de começarmos a gravação, e daqui da gravação estou indo direto para o aeroporto. Eu vou viajar para ministrar esse final de semana em Vitória, no Espírito Santo. E eu estava conversando com ele. Outrora, eu fazia muitas coisas em cima da hora, correria, muitas vezes vivia com o tempo ali apertadíssimo. Eu cheguei atrasado no passado em cultos por causa disso. Perdi muitas vezes cultos devido a trânsito ou problemas inesperados. E isso tem um custo. Você começa a viver mais cansado, mais estressado por causa disso, mais ansioso. E de alguns anos para cá, eu parei, revi, percebi que eu estava errado e comecei a tratar diferente. Hoje eu chego no aeroporto bem mais cedo, chego nas igrejas onde eu vou ministrar no início do culto
E tudo isso trouxe para mim uma leveza. A minha vida se tornou muito mais fácil, mais leve, menos estressante, menos acelerada. Ou seja, cabia unicamente a mim resolver isso. Então, eu estou lhe mostrando um exemplo de como cabe a nós, muitas vezes, o controle, porque a responsabilidade é nossa. A forma como vamos lidar com aquilo que Deus nos entregou na mão, em muitos problemas e questões, você acabou se tornando a vítima dos próprios erros que você cometeu com relação à sua mordomia. E para finalizar, o nosso tópico 2.3 vai falar sobre o que você tem nas mãos hoje. E é uma advertência e, ao mesmo tempo, um despertamento para todos nós. E eu quero finalizar fazendo algumas perguntas. Primeira, você tem usado a posição que Deus lhe deu de forma sábia? Você tem usado a posição que Deus lhe deu para promover unidade, para promover edificação, ou tem usado a sua posição para se promover? Outra pergunta, e eu finalizo aqui. Se alguém administrasse ou usasse algo que pertence a você, como você administra ou usa o que Deus te deu, você confiaria nesta pessoa mais talentos, mais recursos, ou você se sentiria prejudicado? É uma reflexão que você deve fazer hoje. Se alguém usasse, se alguém gerisse o que é seu, da forma como você está gerindo e administrando o que Deus te deu, você estaria satisfeito ou estaria insatisfeito? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Pastor William Barros, muito obrigado por vossa também contribuição, e o Senhor nos ensinou que todas as coisas pertencem a Deus, que nos oferece suas muitas bênçãos. Glória a Deus por isso. Antes de seguirmos agora com o tópico 3, eu gostaria de fazer um pedido. Aí embaixo tem inscreva-se, se inscreva em nosso canal, curta, comente, compartilhe, envie para o máximo de pessoas e ajude o nosso canal sempre a estar promovendo a Escola Bíblica Dominical. Queridos irmãos, eu vou comentar sobre o 3 que nos diz: sejamos mordomos fiéis. A mordomia cristã, que é administrar aquilo que Deus nos tem confiado, e Deus nos coloca na condição de mordomos, o exercício desta mordomia cristã não apenas é uma questão de uma boa administração, não. Diz respeito a mais do que a disciplina pessoal. Isso acaba sendo reflexo de uma coisa chamada caráter, e também na nossa teologia como a visão de Deus sobre a obediência à sua palavra concernente às coisas desta vida. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. A palavra de Deus nos ensina isso. Portanto, tudo que temos vem de Deus, pertence a Ele, e somos apenas administradores temporários desses recursos eternos que o Pai nos concede. Tudo pertence a Deus ou pertence ao Senhor. Nesse aspecto tão importante, nós observamos algo que nos chama a atenção. Desde os remotos tempos antigos, esse quesito de mordomia e de caráter íntegro da parte de Deus, no 3.1, nos ajuda a entender e compreender que para cuidar do que nós recebemos da parte de Deus, nós precisamos ter um caráter firmado em princípios que não estão baseados nas coisas que são nossas, mas em uma questão que devemos agir diante de Deus com integridade, acerca dos atributos que a Ele também pertencem. Deus é justo, Deus é íntegro, Deus é firme, Deus é poderoso, Deus é onisciente, Deus é onipresente. Esses atributos revelam a grandiosidade de Deus e, portanto, nós devemos agir com seriedade diante de Deus, sabendo que Ele é zeloso e distribui a nós também a condição de zelarmos por aquilo que temos. Quem não sabe servir com excelência não estará apto a servir. Portanto, nós somos mordomos
e não donos. Ouça isso, somos mordomos e não donos. E o Senhor nos convidou a administrarmos o tempo, os talentos e o recurso que recebemos. Observe comigo a questão de José no Egito. Mesmo sendo escravo, depois passando dificuldades, provas e adversidades, se tornando governador, poderia agir completamente diferente, mas ele agiu de forma como o caráter dele revelava. Um administrador fiel, que na casa de Potifar, na prisão no Egito, deixou que o seu coração pudesse ser mordomo das coisas de Deus, sendo fiel, e conduzindo com fidelidade. Nenhum servo pode servir dois senhores, e esse é um dos grandes problemas da nossa integridade, daquilo que nós falamos por inteiro de quem somos, do nosso caráter. Não há como servir a dois senhores. Você certamente que está aqui vai deixando que às vezes as coisas dessa vida ressoem mais importante do que as coisas do céu. E a palavra de Deus nos ensina que devemos, com importância, seguirmos este princípio, não negarmos Deus como supremo Senhor das nossas vidas. E muito mais do que isso, não devemos servir as coisas dessa terra, mas devemos elevar as nossas vidas ao patamar celestial, aquilo que Deus nos ensinou, aquilo que Deus disse: sirvam a Deus e não a Mamon, que é o Deus do dinheiro, o príncipe deste século, que não tem compromisso com as coisas eternas. Senhores, o 3.2 vai nos ensinar a sermos mordomos fiéis. Nós vimos que mordomia, então, significa administrar bens. E para administrarmos, precisamos de responsabilidade e também de consciência espiritual. O discípulo de Cristo é alguém que compreende acerca da fidelidade. Nós vemos um caso abordado aqui acerca de Eliezer, o mordomo de Abraão. Ele administrava tudo quanto possuía, inclusive sendo enviado por Abraão para procurar a noiva para o seu filho. Isso envolve o cuidado que nós temos. Isso envolve a servidão inteira que nós temos diante de Deus. Cristo espera que nós também sejamos este mordomo, que disponibilizemos o nosso corpo, nosso tempo, que disponibilizemos também o nosso ouvido, nossa vida em servir a obra de Deus, oportunizando aquilo que Deus tem nos dado como recursos para sermos agentes. Um mordomo fiel é alguém que entende que prestará contas a Deus, ao seu Senhor. E por isso, ele age com temor, age com sabedoria. Nós precisamos usar, por exemplo, um cartão de crédito. E esse cartão de crédito nos é cedido um crédito. Se nós extrapolarmos ele, não poderemos se queixar das penalidades. Da mesma forma também é quando usamos de forma errada os atributos que Deus nos deu. Planejar se torna um ato imprescindível e fiel à nossa conduta. Portanto, devemos ter uma conduta irrepreensível, administrando com prudência. E o tópico de número 3, subtópico 3.3, vai nos falar e nos ensinar acerca de administrarmos com honestidade. O ser honesto, ele não possui nada que possa modificar a sua estrutura. Ele age com verdade, anda junto com o caráter. A verdade faz parte da manifestação do caráter do bom cristão. Quem administra bem os recursos, ele entende que pode e deve usá-los de forma honesta, a abençoar vidas, a sustentar a obra de Deus, sem a necessidade de fazer qualquer outra coisa a não ser respaldar aquilo que há no seu coração, verdade. Ele está sendo inteiro. Você observa o que aconteceu com Ananias e Safira, que não administraram com mordomia o que eram competentes e não agiram com honestidade.
quando foram entregar aos pés dos apóstolos parte do que tinham então cedido. Eles tentaram argumentar ser alguma coisa, mas não estavam agindo com honestidade. Conforme a maneira que nós administramos os bens do Senhor, o cristão é provado e aprovado. Em um mundo que se torna extremamente materialista, que está exercendo com muita dificuldade, não é mordomo. Será que Deus encontrará mordomos fiéis e honestos? Diante disso, o nosso estilo de vida também diz respeito. A verdadeira mordomia cristã é uma expressão da fé, do amor e da verdade que se submetemos a viver para com Deus, da honestidade do nosso caráter. Não é sobre quanto temos, mas como usamos, como nós verbalizamos isso através de atitudes. Um dia o Senhor voltará para pedir contas, como fez na parábola dos talentos. E esta forma que ele esperava ouvir de cada um, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Essa frase gera em nós algo que reverbera em mim. Eu volto a repetir. Se nós não entendermos que a administração dos bens exige de nós honestidade, fidelidade, um caráter íntegro, nós nunca vamos ter sucesso nesta vida e muito menos chegarmos nos tempos em que o Senhor requererá de nós aquilo que Ele nos confiou. Portanto, eu ensinei que todas as coisas que recebemos de Deus, é preciso cultivarmos um caráter íntegro. E concluímos nessa lição que, devido à tamanha responsabilidade do exercício da mordomia cristã e a certeza daquilo que Deus está esperando de nós, concernente às qualidades exigidas de um mordomo, nós devemos buscar sempre a habilidade em Deus, no Senhor, para que possamos, por sua palavra, além disso, que é indispensável a capacitação do Espírito Santo, para que tudo que Deus nos confiou seja glorificado, o seu nome, através das nossas atitudes. Seja os nossos bens materiais, nossas palavras, nosso tempo, nossa oportunidade, tudo seja para a honra e glória de Deus. Não basta ter boa intenção, precisa saber ter discernimento, habilidade, honestidade, fidelidade e também temor daquilo que Deus nos confiou. Vamos orar apresentando ao Senhor neste momento as nossos pedidos, nossa oração. Em seguida, vamos então encerrarmos aqui a nossa participação. Oremos, meus irmãos, que Deus possa nos abençoar e nos dar sabedoria para que possamos gerir com sabedoria, com temor e responsabilidade tudo que Deus colocar em nossas mãos. Senhor, te agradecemos pela aula de hoje, pedimos a tua bênção, a tua graça e que tu seja conosco, Senhor. Que esta aula tão importante, de despertamento tão necessário, possa ficar guardado no sacrário de cada alma. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, muito obrigado mais uma vez por estar junto conosco e vamos então seguindo. Na próxima aula estudaremos a aula de número 9, que falaremos sobre o contentamento e generosidade do cristão agradam a Deus. Convido você a participar, a estar junto, integrado na melhor e maior escola do mundo, a Escola Bíblica Dominical. Editora Betel, edificando sempre a casa de Deus.